Essa figura, embora seja apenas um exemplo, ilustra em um formato esquemático uma das formas de se acompanhar o desenvolvimento de competências socioemocionais ao longo do período letivo, por meio do uso de dois instrumentos para avaliação, o SENA e a aplicação das rubricas dos diálogos socioemocionais. É importante mencionar a necessidade da observância de que é recomendável que as iniciativas de âmbito escolar estejam sempre articuladas com o plano político-pedagógico da escola e que essa deve possuir uma organização própria sobre como essa articulação deve ocorrer, de modo que a inserção de novas iniciativas façam sentido em um todo. Segundo nossa figura de exemplo, no início do período letivo, para uma primeira avaliação sistematizada dos níveis de habilidades dos estudantes em competências socioemocionais, é aplicado um instrumento denominado SENA, desenvolvido pelo Instituto Ayrton Senna. Esse instrumento produz um mapa de como os estudantes costumam desempenhar cada uma das habilidades na vida e o quão bem eles acreditam ser capazes de dominar essas habilidades, além de visar tornar essas habilidades objeto de um trabalho pedagógico intencional, não homogeneizado, nem modificando as características pessoais dos estudantes, respeitando suas singularidades. O instrumento foi concebido para uso em políticas públicas e seus resultados são sempre analisados no nível das escolas e nas redes, nunca para indivíduos. Paralelamente, ainda no início do período letivo, os estudantes devem ser orientados a desenvolver seus projetos de vida, com objetivos a serem observados ao longo do ano e também a responder às rubricas do diálogo socioemocionais, o que eles deverão repetir bimestralmente ou no período adequado à intervenção ou programa sendo acompanhado pelos diálogos socioemocionais, em versão impressa ou eletrônica, conforme o que estiver disponível em sua escola. Como já vimos no instrumento do diálogo socioemocionais, os estudantes identificarão que degrau melhor representará o nível de desenvolvimento das competências em questão, em que eles se encontram e também explicarão por que escolheram esse nível, inclusive dando exemplos mais concretos sobre essa justificativa. Além disso, também vimos que o professor também responde ao instrumento a respeito do estudante, respeitando os mesmos períodos de autoavaliação dele e como chega a um consenso em conjunto com o estudante sobre qual é o degrau mais apropriado após um diálogo e promoção de feedback. Também como fruto desse diálogo, o estudante escolherá quais competências serão foco do seu desenvolvimento no ano corrente, em conformidade com os objetivos definidos no seu projeto de vida, bem como definirá qual trajetória considera adequada para essa progressão ao longo do ano. É importante, portanto, que professor e aluno consigam ter uma compreensão clara sobre como os possíveis benefícios oriundos do desenvolvimento de determinadas competências escolhidas podem apoiar o estudante no cumprimento dos objetivos definidos em seu projeto de vida. Desse modo, ao aplicar as rubricas dos diálogos socioemocionais periodicamente, será possível acompanhar onde estudante e professor consideraram que ele estaria quanto ao nível da competência no bimestre ou momento anterior, onde consideram que o estudante está atualmente, num possível consenso entre ambos, e como isso se compara à trajetória de objetivos de desenvolvimento definida pelo estudante no primeiro bimestre ou momento após ter conversado com o professor. É muito importante que o feedback fornecido pelo professor ao estudante após o uso das rubricas o estimule a continuar progredindo no desenvolvimento da competência e quanto mais pertinente, claro e assertivo for o feedback, melhor pode ser a qualidade do processo de aprendizagem. A principal característica de um bom feedback é elogiar primeiro os aspectos positivos e depois chamar a atenção para o que precisa ser revisto, por meio de perguntas que conduzam o estudante a uma reflexão pertinente de maneira respeitosa e construtiva. Cada momento de checagem da aprendizagem que ocorre em decorrência da intervenção ou programa sendo empregado é utilizado como uma oportunidade de corrigir o percurso no processo formativo,
que está sempre em construção, até que os atores envolvidos estejam satisfeitos com o resultado. O feedback coletivo ajuda a retomar os principais pontos do projeto, considerando a aprendizagem entre pares e a identidade coletiva. Ele é excelente para uma retomada de consciência e realinhamento do processo e para alinhar os entendimentos. A versão consolidada pelo professor com suas respostas e as dos estudantes referentes às rubricas deve ser acompanhada pelo professor a cada bimestre e pode instrumentalizá-lo durante as sessões de feedback com os estudantes, de modo que estes atentem ao quanto seus projetos de vida endereçam os pontos a serem desenvolvidos, acordados entre eles quando conversaram sobre os resultados dos instrumentos SENA e do diálogo socioemocionais. Outro aspecto importante é que o desenvolvimento dessas competências pode apoiar os estudantes para atingirem os objetivos descritos em seus projetos de vida. Em outras palavras, uma premissa crucial para uma boa estratégia de acompanhamento é a de que os estudantes tenham pensado e registrado seus planos em seus projetos de vida e que o professor, por meio do diálogo com eles, esclareça como o desenvolvimento das competências socioemocionais a serem trabalhadas ao longo do ano pode apoiá-los em seus planos descritos nos projetos de vida, considerando os pontos fortes e os fatores de proteção de cada um, bem como os pontos a desenvolver, tudo servindo aos propósitos relacionados aos projetos de vida. Por fim, obviamente, a intervenção ou programa sendo empregado para estimular o desenvolvimento das competências socioemocionais deve ser articulado com os projetos de vida dos estudantes, que devem subsidiar a forma como as competências socioemocionais serão desenvolvidas ao longo do programa. Para o desenvolvimento das competências escolhidas pelo estudante, o professor poderá lançar mão de atividades pedagógicas criadas para esse fim, seja de maneira integrada ao currículo, seja em momentos específicos destinados ao desenvolvimento intencional de competências socioemocionais que a escola já dispõe, ou ainda intervenções ou programas específicos que a escola emprega para esse desenvolvimento. Veremos a seguir um exemplo prático da sistemática de acompanhamento que agora propomos. Ao aplicar o SENA no início do período letivo, será possível identificar como os estudantes desempenham cada competência socioemocional demonstrada nesse diagrama, bem como quão bem eles acreditam serem capazes de desempenhá-las. As interpretações dos resultados também possibilitarão analisar combinações entre essas competências, compreendendo interações significativas entre elas, que fornecem informações ricas para processos avaliativos, somativos e formativos. Agora, suponha que uma determinada rede de ensino, preocupada com o modo como os estudantes aprendem melhor e atingem seus objetivos escolares, e suportada pelos resultados oriundos do SENA, define como alvo de compreensão de algumas de suas turmas as 8 competências pertencentes às macrocompetências denominadas autogestão e abertura ao novo. Ao aplicar as rubricas dos diálogos socioemocionais referentes a essas 8 competências, será possível observar em que degrau o aluno e professor enxergam o nível de desenvolvimento do estudante nelas, bem como acompanhar o progresso do desenvolvimento dessas competências por meio dessas rubricas bimestralmente, por exemplo. Assim, pode ser que em um determinado projeto de vida encontre-se elencados objetivos ou metas relacionadas à atração desse estudante pelo novo e pela criatividade, mas que ele identifica com isso que muitas vezes sente-se perdido na própria imaginação. Ainda, ele considera que é muito bom iniciar atividades, projetos, ter ideias novas, mas que é menos eficaz em finalizá-las ou perseverar nelas, e que a qualidade das suas ideias iniciais é geralmente melhor do que a qualidade do produto ou resultado, uma vez que ele se entedia ou se distrai facilmente com outra atividade que lhe pareça mais atrativa. O projeto de vida desse estudante de um determinado ano, portanto, aponta para os seguintes objetivos: finalizar as tarefas que começa em tempo e com qualidade, quebrando-as em tarefas menores a serem cumpridas até o prazo final,
usar melhor seus pontos fortes com a criatividade e a facilidade na produção de ideias novas nessas subtarefas e procrastinar menos. Sabe-se que ao desenvolver melhor as competências socioemocionais denominadas determinação, foco e persistência, por exemplo, é muito provável que o estudante se beneficie desses novos aprendizados e utilize seus pontos fortes para apoiá-lo no cumprimento dos objetivos definidos em seu projeto de vida. Dessa forma, estratégias e atividades pedagógicas que pressuponham um follow-up mais frequente e próximo quanto às metas estabelecidas para essas atividades, bem como uma estrutura na organização e no cumprimento de tarefas, poderão potencializar a superação dessas eventuais dificuldades dos alunos e se beneficiar do potencial criativo dele, de forma que os produtos de seus esforços sejam identificados pelo próprio estudante como contribuições originais e satisfatórias para ele mesmo. Veja que esse progresso no desenvolvimento das 3 competências escolhidas apoia claramente os objetivos individuais contidos nos projetos de vida do estudante, e a escolha pelas 3 competências-alvo de desenvolvimento do ano corrente também corrobora esses objetivos. Ao lado disso, observe que o acompanhamento bimestral com o uso de rubricas permitirá ao estudante e ao professor terem visibilidade clara e objetiva sobre o progresso na habilidade escolhida e se esse progresso está impactando também as outras 5 competências do mesmo conjunto. Por conseguinte, esse acompanhamento bimestral fornecerá informações valiosas aos professores e estudantes sobre eventuais ajustes necessários no percurso formativo, às escolas sobre como podem apoiar melhor seus estudantes no cumprimento de seus objetivos e à rede sobre como apoiar suas escolas para que possam fazê-lo. Os dados interpretados, gerados pelo SENA e pelo diálogo socioemocionais, podem ser usados para as seguintes finalidades: formulação de políticas públicas para garantir a equidade, conhecimento da rede para que coletivamente sejam decididas as ações necessárias para cada escola, de acordo com a matriz socioemocional selecionada e os desafios da comunidade escolar, planejamento e avaliação de atividades e projetos institucionais para o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes da rede ou de uma escola, acompanhamento do ambiente escolar para subsidiar decisões sobre quais estratégias e intervenções melhor se encaixam nas condições da escola, acompanhamento da evolução das competências socioemocionais e o nível de heterogeneidade entre as escolas dentro de cada uma delas, oportunização da aprendizagem individual por meio do desenvolvimento intencional de competências socioemocionais e de como é apoiado o cumprimento de objetivos definidos no projeto de vida do estudante, alocação de recursos materiais e humanos para escolas identificadas em um contexto de maior vulnerabilidade. O Instituto Ayrton Senna orienta as secretarias de educação sobre o uso dos resultados, mas também alerta para alguns usos inadequados. As orientações são essas: não usar os resultados para embasar políticas de responsabilização dos professores, bônus ou sanção. Não divulgar dados por estudante a fim de proteger a identidade deles e não haver estigmatização. Não tratar os resultados para traçar um perfil ideal do estudante a ser pretendido pela escola. Não tratar as características dos estudantes como algo estabelecido e que não pode ser mudado, pois a ideia é avaliar para transformar. Não justificar problemas ou naturalizar o comportamento dos estudantes usando os resultados da avaliação das competências socioemocionais, uma vez que o objetivo dos instrumentos é fornecer informações úteis e organizadas, de modo a promover o autoconhecimento do estudante, apoiando na superação de eventuais dificuldades e dar visibilidade a educadores e gestores escolares sobre como apoiá-lo em seu desenvolvimento pleno. Neste módulo do curso, você aprendeu sobre educação integral e competências socioemocionais e conheceu metodologias e ferramentas para que isso aconteça em sua escola já nesse período letivo.
Esperamos que esses conhecimentos tenham sido proveitosos. Agora é com vocês. A sua rede está preparada para apoiá-lo caso tenha dúvidas ou precise de qualquer suporte específico. Bom trabalho e até o módulo 2.